Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar e se sentir muito bem em saúde mental, emocional e espiritual. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade e vou agora compartilhar para você a parte 16 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, do seguinte tema: os fascinantes frutos da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Até aqui, vimos duas teses, prova do apóstolo Paulo, a necessidade da justificação e o meio da justificação. Agora, o apóstolo Paulo passa a falar sobre os fascinantes frutos da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, suas benditas consequências. O apóstolo Paulo já deixou claro que a justificação é um ato exclusivo de Deus em Romanos 3, 21 a 31. O apóstolo Paulo argumentou que a justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é uma novidade, mas uma verdade já presente na antiga dispensação, demonstrada na vida de Abraão, o progenitor da nação israelita e pai de todos os que creem, tanto judeus como gentios. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar os benefícios fascinantes que emanam da justificação quanto ao passado, presente e futuro. Todos os que têm esta nova vida em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estão livres da ira, capítulo 5 de Romanos, livres do pecado, capítulo 6 de Romanos, e ainda mais, livres da lei, capítulo 7 de Romanos, e digo mais, e livres da morte, capítulo 8 de Romanos. No texto em apreço, o apóstolo Paulo conclui sua doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somente analisando esta verdade no seu contexto escatológico. A justificação não significa somente perdão e absolvição da culpa do pecado, traz dentro de si a esperança da glória de Deus e a promessa da salvação final. Romanos 5:2 e versículo 9 e versículo 10. Aqui temos mais que os frutos atuais da justificação. Nossa atenção é dirigida para o seu resultado final. A ênfase dessa passagem bíblica teológica é a glória futura e a salvação final daqueles que continuam em paz com Deus por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Antes de abordar as gloriosas bênçãos fascinantes da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
o apóstolo Paulo destaca 3 verdades teológicas acerca da realidade da justificação. Em primeiro lugar, a justificação é um ato declaratório de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação não é um processo, mas um ato legal, forense e judicial de Deus, no qual ele declara sobre a base da justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Portanto, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós, a justificação. A justificação é um ato que acontece uma única vez na vida cristã. Não há graus na justificação. A justificação é instantânea, completa e final. O homem é justificado por completo ou não é justificado. O cristão mais fraco está tão justificado quanto o cristão mais piedoso. Você sabia? Em segundo lugar, pela justificação, somos remidos da pena do pecado, perdoados e recebemos o favor de Deus. Romanos 5:1. Pela justificação em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, todos os nossos pecados presentes, passados e futuros já foram perdoados. A justificação é recebida pela fé. Não somos justificados com base na fé, mas em virtude do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A fé é um instrumento de propiciação dos benefícios da cruz. A fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente de um rei. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória da justificação. A fé não expia a culpa nem remove o castigo. A fé é apenas um instrumento de propiciação dos benefícios fascinantes da redenção. Em terceiro lugar, a justificação é por intermédio somente de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A base da justificação é o sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na cruz. Não somos justificados com base nas obras que fazemos para Deus, mas na obra que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por nós na cruz. Não somos justificados pelo mérito humano, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A morte expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a causa fundamental da justificação, enquanto a fé é a causa instrumental da justificação. Você sabia dessas verdades teológicas? Tendo lançado as bases da doutrina da justificação, vou analisar agora as bênçãos da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador somente. O apóstolo Paulo
menciona 7 frutos benditos teológicos dessa fascinante verdade da justificação. Primeiro, a paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus, de Filipenses 4:7, mas a paz com Deus. Não é um sentimento, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz. A barreira que nos separava de Deus foi destruída. Não somos mais filhos da ira, mas filhos do seu amor. O pecado consumou uma ruptura, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio para estabelecer a comunicação suspensa. Essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça, somos aceitos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Romanos 5:9. Essa paz não é mudança em nossos sentimentos, mas uma modificação nos relacionamentos de Deus conosco. Essa paz com Deus não designa sentimentos subjetivos de paz, mas o estado objetivo de estar em paz em vez de estar em inimizade. Não se trata apenas de serenidade e tranquilidade da nossa mente e coração, mas de um estado de paz que flui da reconciliação. Romanos 5, 10 e 11. Já parou para pensar nessa verdade teológica? Quando o apóstolo Paulo fala de paz com Deus, sua ascensão não é equivalente à paz da parte de Deus ou à paz de Deus. Esta pode denotar a paz que Deus mesmo usufrui, com a paz que ele inspira no coração e na mente de seus filhos. Mas paz com Deus denota relacionamentos para com ele, expressa perdão e aceitação e se contrasta com inimizade ou ira, assinala a posição daqueles que outrora estavam debaixo da condenação, mas agora estão a se alegrar da plena medida do divino perdão e do divino favor. Todas as religiões se esforçam para conciliar o homem com Deus. Essa paz, contudo, não é fruto do esforço que o homem faz, mas do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz. Pela morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fomos reconciliados com Deus, não somos mais réus, nem inimigos de Deus, agora temos a paz com Deus. Fique de olho no acesso à graça de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, prossagoge, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato de nossa justificação, o acesso prossagoge, a graça da justificação, é um privilégio presente e contínuo. Você sabia? Trata-se de uma condição permanente e inabalável que se origina de uma ação realizada
no passado. Os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo. E os gentios eram isolados pelo muro externo do templo de Jerusalém. No entanto, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu, rasgou o véu e destruiu o muro. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, judeus e gentios que creem têm acesso prosagoge a Deus. A palavra grega prosagoge, acesso, tem um tríplice significado. Se prepare para ouvir. O acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. Em primeiro lugar, significa a introdução de alguém à presença da realeza. Por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, temos acesso prosagoge a esta graça pela qual estamos firmes. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadão dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A ideia sugerida pela palavra grega prosagoge, acesso, é a permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de outrem. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos introduz na presença de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, abre-nos as portas à presença do Rei dos Reis, e quando essas portas se abrem, o que encontramos é a graça, a imerecida bondade de Deus, e não condenação ou juízo. O palácio em que somos admitidos é os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O portão de entrada é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O único passaporte é a fé e a justificação em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somente. O acesso prosagoge, a graça da justificação, é um privilégio presente e contínuo. Em segundo lugar, significa aproximação do adorador a Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos abre a porta à presença do Rei dos Reis, e quando essas portas se abrem, o que encontramos é graça. Não condenação, nem juízo, nem vingança, mas pura misericórdia, o glorioso favor de Deus. A palavra grega prosagoge traz ainda mais a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. Assim, o cristão justificado desfruta uma bênção muito mais grandiosa que uma simples aproximação periódica de Deus ou uma audiência ocasional com o Rei. Temos o privilégio de viver no templo e no palácio, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O acesso prosagoge da justificação é um privilégio presente e contínuo. Em terceiro lugar, significa a chegada ao porto seguro. Por mais que busquemos depender de nossos esforços, somos varridos pela tempestade. Como marinheiros impotentes a enfrentar o mar revolto que os ameaça destruir totalmente. Agora, porém, ouvimos as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, alcançamos o porto da graça. Por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, somente entramos na presença de Deus e encontramos segurança. Nossa relação com Deus, possibilitada pela justificação,
pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador somente, não é esporádica, mas contínua, não é precária, mas segura. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Agora fique de olho na expectativa da glória, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso prossagoge pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Se a paz tem a ver com o passado, o acesso prossagoge à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador somente, não teme o futuro. A morte já não mais o apavora. O porvir é um anseio, seu anseio, e a glória, sua expectativa mais excelsa. A palavra grega traduzida por gloriarmos, kauchalmai, significa regozijo exultante, uma alegria triunfante, uma firme confiança em Deus, inspirada pela certeza que temos paz com Deus. Compartilhar desse celeste esplendor, contemplar o Rei em sua formosura e ser como ele quando o virmos em sua majestade e glória, tudo isso é inspiradora esperança daqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A esperança cristã não é algo incerto, como nossas esperanças comuns do dia a dia, mas uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. O objetivo de nossa esperança é a glória de Deus, Romanos 5:2, ou seja, seu radiante esplendor que um dia se manifestará em toda a sua plenitude. Então a cortina se erguerá e a glória de Deus será inteiramente desvendada. Nesse dia veremos Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Senhor da glória, face a face, receberemos um corpo de glória e a própria criação, que agora geme, será redimida do seu cativeiro. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Na hora de sua morte, você precisa dizer a seus familiares: pensei que quando eu fosse morrer, iria para os céus, mas foi os céus que veio me buscar. O apóstolo Paulo, mesmo no ocaso da vida, numa masmorra romana, na antessala do martírio, declarou com entusiasmo: a hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da justiça. Pense nessas coisas. Um pastor, ao visitar um piedoso membro da igreja no leito de morte, perguntou-lhe: o irmão está preparado para morrer? Com o rosto resplandecendo de entusiasmo, o cristão respondeu: não, pastor, estou preparado para viver. Estou indo para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e minha pátria, a Jerusalém Celestial. Sintetizando esses 3 primeiros pontos, afirmamos
que os frutos fascinantes da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são paz, graça e glória. Temos paz com Deus, estamos firmes na graça, esperamos a glória. A paz com Deus refere-se ao efeito imediato da justificação, o acesso prossagoge à graça, diz respeito ao efeito contínuo da justificação, e a esperança da glória se relaciona ao efeito final da justificação. A palavra paz nos convida a olhar para trás, para a inimizade que acabou. A palavra graça nos faz olhar para o nosso Pai, sob cujo favor agora permanecemos. Com a palavra glória, olhamos adiante para o nosso objetivo final, até o momento em que veremos e refletiremos a glória de Deus, a glória que é objeto de nossa esperança e expectativa cristã. Fique de olho nesse momento, na alegria do sofrimento. Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Romanos 5, 3. E a perseverança, experiência. A experiência, esperança. Romanos, capítulo 5, versículo 4. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5:5. A justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas nos prepara para os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, nossa pátria, mas nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui nesse mundo hostil. O apóstolo Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida cristã. Nas palavras de John Stott, a paz, graça e glória, porém ainda há sofrimentos. Aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, demonstra gloriosa alegria, não apenas na esperança da glória, mas no sofrimento. A força do verbo grego kankometa indica que nos alegramos com grande e intenso júbilo. Tanto as tribulações presentes como a glória vindoura são objetos de júbilo do cristão verdadeiro. Em outras palavras, regozijamo-nos não somente no alvo, a glória, como nos meios que conduzem a ela, isto é, nos sofrimentos. Nestas duas coisas encontramos a alegria. Eu quero chamar a sua atenção para essa verdade teológica. Nessa pedagogia de Deus, 4 estágios teológicos são observados. Em primeiro lugar, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos 5:3. Não somos masoquistas como aqueles a quem agrada a dor, tampouco estoicos, impassíveis e sofridos. Não nos gloriamos nos sofrimentos ou por causa do sofrimento, mas por seus frutos, por seus resultados. Nossa esperança da glória não pode ser obumbrada ante as angústias e provações que agora nos cercam.
O cristão não olha para a vida com uma visão romântica, pessimista ou irreal. O cristão não nega a existência da dor e do sofrimento. O cristão não murmura nem se insurge contra Deus por causa do sofrimento. O cristão sabe que o sofrimento é proposital e pedagógico. As tribulações devem ser vistas à luz de suas consequências eternas. O cristão não crê em acaso, coincidência, sorte, azar ou determinismo. O cristão não tem medo de sexta-feira 13, nem de passar debaixo de escada. O cristão sabe que nem um fio de cabelo de sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, permita e tenha um propósito. Este gloriar-se nas tribulações é um fruto da fé. Não é o efeito natural da tribulação, que, como vemos, leva a grande parte da humanidade a caluniar, blasfemar e murmurar contra Deus e até mesmo amaldiçoá-lo. Este gloriar-se nas tribulações é um fruto da fé. É o conhecimento de que essas tribulações são conforme a determinação de seu Pai Celeste, que capacita o cristão a regozijar-se nelas, pois em si mesmas elas são más, aflitivas e não causa de júbilo. A palavra grega tribulação é tílipis, pressão. Esta palavra tílipis, pressão, tribulação, se refere especialmente à oposição e perseguição por parte do mundo hostil. No sentido preciso, não se trata aqui da enfermidade, dor, tristeza ou aflição, mas da pressão do mundo posto no maligno, no diabolos. A vida cristã é o enfrentamento de muitas pressões, do diabolos, do mundo, de nossas fraquezas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixou claro que no mundo teremos aflições, pressões, e o apóstolo Paulo diz: através de muitas tribulações, pressões, nos importa entrar no reino de Deus. Você sabia? A palavra tribulação ainda mais vem do latim tribulum, o lugar, pasmem, onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. O tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravo de metal, usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. As tribulações na vida do cristão salvo não vêm para destruí-lo, mas para purificá-lo. Elas não agem contra ele, o cristão, mas a seu favor. As tribulações não operam por si mesmas a revelia na vida dos cristãos, mas são trabalhados pelo próprio Deus para o nosso bem. Por meio das tribulações, Deus esculpe em nós a beleza de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você sabia? Em segundo lugar, sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3. A tribulação é pedagógica. A tribulação, gera paciência triunfadora. Não poderíamos exercer a paciência
sem o sofrimento, porque sem este não haveria necessidade de paciência. A paciência nasce do sofrimento. A palavra grega hipomone significa paciência triunfadora. Trata-se de uma paciência vitoriosa, que não se entrega nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das intempéries da vida. Hipomone é paciência diante das circunstâncias adversas. É o espírito que enfrenta as coisas e as supera. Não é o espírito que resiste passivamente, mas o que vence e conquista ativamente as provas e tribulações da vida. Isso significa saber que Deus está no controle, forjando em nós o caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no cadinho das provas. As grandes lições da vida nós aprendemos no vale da dor, no vale do sofrimento, das tribulações. O sofrimento é não apenas o caminho da glória, mas o caminho da maturidade cristã. O rei Davi afirmou: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendestes os teus decretos. Salmo 119, 71. O patriarca Jó disse que antes do sofrimento conhecia Deus só de ouvir falar, mas por meio do sofrimento seus olhos puderam contemplar o rei. Jó 42, 5. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Em terceiro lugar, sabemos que a perseverança produz experiência. Romanos 5,4. A palavra grega dokime, traduzida por experiência, significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra grega dokime, traduzida por experiência, era usada para descrever o metal submetido ao fogo do cadinho com o propósito de remover-lhe as impurezas e torná-lo um metal provado, legítimo e puro. Assim como o fogo purificador do ourives livra o ouro e a prata das impurezas que no estado natural a ela derem, a paciente resignação ou perseverança dos cristãos os purifica. A palavra grega dokime, portanto, ainda mais significa caráter provado e aprovado como resultado de um teste de julgamento, de uma prova de julgamento. Um bom exemplo disso é a experiência vivida por Davi. Ele não quis a armadura do rei Saul, porque nunca havia provado, não havia submetido à prova. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que não devemos ter uma fé de segunda mão. Devemos conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, devemos conhecê-lo pessoalmente, profundamente, experimentalmente. Guarde essas palavras em seus corações. Em quarto lugar, sabemos que a experiência produz esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esta não é uma esperança vaga nem vazia, é uma esperança segura que não nos decepciona nem nos deixa envergonhados. Mas como saber que essa esperança não é uma fantasia nem uma ficção? A resposta do apóstolo Paulo é meridianamente clara. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa a nossa esperança
de glória é o amor de Deus. Há uma efusão do amor de Deus em nosso coração. Nesse momento o céu desce à terra, somos inundados pelas profusas torrentes do amor de Deus. A justificação pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não é apenas um ato jurídico de Deus feito nos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas tem reflexos concretos e reais neste mundo hostil. O resultado da justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é uma fascinante experiência de transbordamento